Venho a esta tribuna para tratar de um assunto que, ao longo de um ano e praticamente 9 meses, nós trouxemos para esta casa a discussão acerca do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Processo este que está se consumando de hoje para amanhã. O que nós estamos observando no Brasil é algo que, por um lado, deixa o Brasil todo preocupado com os destinos da nação. Afinal de contas, nós estamos num processo ainda de crise profunda, crise esta que traz muito sofrimento. Parece que o debate político ele está dissociado do sofrimento da população. Nós temos hoje 12 milhões de pessoas desempregadas, o número continua crescendo, tudo em decorrência da irresponsabilidade, do populismo, da disfarçatez, da corrupção desvairada, da falta de compostura, tudo em decorrência de um projeto de poder sem uma visão civilizatória de sociedade. O que nós observamos a partir de 2003, com a chegada ao poder do Partido dos Trabalhadores, lamentavelmente resultou nesta crise, principalmente de natureza moral, que o Brasil passa e que levará bastante tempo para que a gente possa superar. O impeachment é um procedimento previsto no artigo 85 da nossa Constituição e também previsto na Lei 1079 de 1950. Um procedimento, inclusive, de origem inglesa, que posteriormente foi introduzido na Constituição americana e que hoje faz parte dos sistemas presidencialistas de governo como forma de remoção do presidente da República ou da presidente da República que tenha perdido a confiança da população. Quem perdeu a confiança da população não pode continuar governando, não pode continuar traçando os destinos da nação. O fato é que a crise de legitimidade que abateu-se a partir de um processo ilegítimo de reeleição e que todo o Brasil conhece as causas, inclusive em decorrência do escândalo do Petrolão. O maior esquema de corrupção jamais visto na história da humanidade. Um poder que foi estruturado para saquear, para assaltar, para dilapidar o patrimônio público. Foi isso que nós assistimos. As consequências serão não apenas graves, mas levarão muito tempo para que a gente possa superar. A nossa principal empresa estatal, ela está praticamente quebrada, a Petrobras, que reconheceu em balanço próprio pagamento de propinas de ordem de 6 bilhões de reais, mais número que já hoje o Ministério Público Federal, notadamente da operação, a partir da Operação Lava Jato, juntamente com a Polícia Federal, já indica que supera muito mais. Inclusive, aqui, não apenas o reconhecimento contábil da empresa, fato absolutamente inédito, inclusive que resultou na incapacidade da empresa de conseguir uma empresa de auditoria para assinar os balanços da empresa, fazendo com que ela despencasse em termos de confiança perante o mercado internacional, inclusive levando para que o Brasil perdesse o chamado grau de investimento nas agências de classificação de risco,
fazendo com que recursos internacionais produtivos deixassem de vir para o Brasil, seguindo outros caminhos, dificultando mais ainda a saída desta crise profunda de natureza econômica, política e social que nós vivemos. Tudo isso eu estou me repetindo, mas ontem nós assistimos a presidente da República se defendendo no Senado Federal, numa sessão presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente Ricardo Lewandowski, os senadores perguntando, a presidente respondendo, mostrando que o processo, o procedimento, o devido processo legal, o direito à ampla defesa e o contraditório foram absolutamente respeitados durante este processo previsto, não apenas na Constituição, mas, repito, de acordo com a Lei 1079 e, mais ainda, de acordo com o rito traçado em dezembro pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive tornando este rito muito mais lento e muito mais dificultoso do que o rito que foi utilizado em 1992, quando Fernando Collor de Mello sofreu um processo de impeachment praticamente numa velocidade basicamente inferior a 1/3 do processo em que nós estamos observando hoje. Se, por um lado, essa demora é boa para que não restem dúvidas acerca da natureza democrática do devido processo, por outro lado, essa demora, repito, causa mais sofrimento porque nós demoraremos mais para sair deste processo de perda acelerada de empregos. Mas ontem chama a atenção a forma como a presidente da República resolveu se defender, repetindo várias vezes a mesma narrativa desprovida de senso crítico ao seu papel histórico, uma narrativa que falta com a verdade dos fatos. Essa narrativa, inclusive, foi verticalizada e os integrantes do Partido dos Trabalhadores seguem contando a mesma história, seguindo as recomendações de Joseph Goebbels, que na época da Alemanha nazista orientava os seguidores do partido de que uma mentira repetida várias vezes um dia parecerá uma verdade. E é isso que a gente tem observado. A mentira, ela é contada, ela é narrada. Ela procura, ao invés de defender-se, negando a autoria dos fatos, procura-se muitas vezes colocar todos como se todos fossem iguais. Nós não somos iguais. Nós temos compromisso com o futuro do Brasil a partir da decência. Nós temos compromisso com o Brasil a partir de um processo civilizatório que possa fazer com que este país seja um país próspero, livre, onde o brasileiro tenha orgulho de ser brasileiro. Portanto, é hoje um dia histórico, porque hoje encerraremos esse processo de impeachment e, possivelmente, amanhã a votação consumando o afastamento em definitivo de uma presidente da República que ganhou, como ela própria disse, uma eleição fazendo de tudo, inclusive o diabo, para ganhar. Que sirva de lição para os futuros governantes que buscam a reeleição. Numa democracia e numa república, não vale fazer tudo. Deve-se o respeito absoluto à lei e deve-se respeito absoluto à Constituição. Dilma Rousseff é passado, e é um passado que envergonha e deveria envergonhar todos aqueles que, de boa fé, deram um voto de confiança à sua pessoa, pensando que ela tivesse a devida dimensão para governar um país da importância que é o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.